Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre essa classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil, repercutir um pouquinho do que aconteceu com o Cruzeiro depois dessa eliminação. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve um jogo de volta onde tinha uma certa pressão em cima do Cruzeiro, já que havia perdido o jogo lá no Mineirão, e com o apoio da torcida, tudo mais, apoio assim, né, entre aspas, né, mas com a presença maciça ali do torcedor cruzeirense, e aí ficou de ter que virar, de ter que vencer esse jogo lá em São Paulo, né, na Arena Itaquera, lá no Itaquerão, para poder levar para os pênaltis ou para conseguir a sua classificação. E o Cruzeiro fez um jogo muito bom, especialmente ali no primeiro tempo. Destaque para o Kenny Arroyo, que foi uma contratação meio que aposta, né? O colombiano, e ele fez uma grande partida, fez os 2 gols ali do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro teve tudo na mão para conseguir a classificação, né? Primeiro tempo fez um grande jogo, surpreendendo ali a torcida do Corinthians, né? E talvez ali o que se esperava ali, se você comparar com o que foi a campanha dos 2 clubes no Campeonato Brasileiro, né? No Brasileirão, o Corinthians ficou lá embaixo, o Cruzeiro lá em cima, o Cruzeiro fez vários jogos bons, foi um ótimo mandante, né, jogando ali pelo Brasileirão, então tinha sim uma certa expectativa de que o Cruzeiro pudesse fazer um bom jogo em São Paulo. E aí esse primeiro tempo foi um ótimo primeiro tempo, o Cruzeiro no segundo tempo chegou a fazer 2-0, né, o que garantiria ali a sua classificação para a final direto, mas logo depois o Matheus Bidu fez o 2-1, né, e o Corinthians teve ali um certo momento ali de pressão, levando o jogo para os pênaltis, e aí nos pênaltis a fatídica derrota ali do Cruzeiro, né? O Corinthians perdeu o primeiro pênalti, o Cruzeiro acertou as 4 primeiras cobranças, e na cobrança decisiva ali, o craque do time, né? O cara que veio a preço de ouro, a peso de ouro ali no começo da temporada, com a expectativa de ser o homem-gol ali do Cruzeiro, o Gabriel Barbosa pegou a bola e fez uma cobrança muito ruim, praticamente ele recuou para o goleiro Hugo, e aí nas próximas cobranças, né, nas cobranças alternadas, né, o Wallace também perdeu, e aí o Corinthians marcou e foi classificado, né. Bom, a gente tem algumas coisas aí para destacar em relação a esse jogo, e principalmente ao time do Cruzeiro. Na minha visão, ali o Cruzeiro faltou muito poder mental ali de conseguir segurar esse placar, né? O Cruzeiro jogou melhor, teve chances ali de matar o jogo, de fazer 2, 3 gols ali já no primeiro tempo, né? Então dominava o jogo, tinha tudo, né? A torcida do Cruzeiro esteve presente, né, na parte lá do visitante do Corinthians, teve apoio da torcida do Cruzeiro, tanto no jogo de ida como no jogo da volta. Então tinha todos os elementos ali para conseguir a classificação. Mas esse time ainda você vê que tem ali muitos jogadores que eles não inspiram uma confiança total na hora de você conquistar títulos. E aí a gente pensa na mentalidade vencedora dos atletas, né? Eu já discuti com muitas pessoas relacionadas com o Neymar, por exemplo, né? Que aqui no Brasil, às vezes você vai falar do Neymar, você está gerando uma situação de amor ou ódio, as pessoas amam ou odeiam o Neymar. Eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio, óbvio, mas você vê que teve cara que tem menos técnica que o Neymar, que jogava menos bola que o Neymar tecnicamente, mas que conquistou títulos como, por exemplo, a Copa do Mundo, que é o que a gente fala que o Neymar não conquistou. E para você conquistar algo tão grande como a Copa do Mundo, realmente precisa ter ali determinação, precisa ter aquela cabeça de atleta para você conseguir vencer e superar as adversidades. Então eu sinto que falta um pouco isso nesse time do Cruzeiro, né? Os jogadores ali chamar a responsabilidade e assumir que vão vencer o jogo, né? E se impor diante de um adversário forte como
foi o Corinthians. Outra coisa também que a gente pode comentar é que no futebol brasileiro a gente vê que existe um certo equilíbrio entre os elencos, mesmo que às vezes não façam uma boa temporada, né? O Corinthians não tem um time ruim. No começo do ano eu colocava ali o Corinthians como um dos candidatos, no mínimo ali a disputar a Libertadores, né? A conseguir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu por uma série de fatores, principalmente por causa de treinadores ali, que teve mudanças, não teve um trabalho acertado de treinadores. No lado do Cruzeiro, você vê que teve um treinador muito bom, o Leonardo Jardim, conseguiu acertar o time, colocou lá o Gabigol no banco, as coisas funcionaram, né? Então, assim, é um cara muito bom, um técnico muito bom. Então, quando você tem um trabalho de um técnico bom contra um trabalho meio bagunçado, você vê a diferença no Campeonato Brasileiro. Mas quando é um jogo de Copa, que ali são 2 jogos, né, a coisa pode mudar. E aí se equilibrar, né? O Corinthians, um grande time, conseguiu ali eliminar o Cruzeiro, mesmo jogando menos futebol que o Cruzeiro. Na minha opinião, durante o ano, o Corinthians jogou menos futebol que o Cruzeiro. O Corinthians vai enfrentar o Vasco, né, que também venceu o Fluminense, é uma situação também parecida, né? O Vasco não tem um elenco tão ruim como se pinta, né? Fez várias contratações. E o Fluminense tem um bom time e foi eliminado. Bom, Corinthians e Vasco na final. Depois desse jogo, né, que resultou na eliminação do Cruzeiro, no Cruzeiro ali a coisa ficou meio conturbada, né? E ainda é um pouco incerta ali o que vai ser o ano que vem para o Cruzeiro. A primeira coisa ali que aconteceu foi que parece que o Gabigol, ele já não desembarcou lá em BH, ele já ficou lá em São Paulo mesmo, né? Dali ele já se desligou da diretoria e ainda é questionável se ele vai continuar no elenco, né? A gestão lá de futebol do Cruzeiro, depois do jogo, falou que ele tem contrato com o clube, que a tendência é ele continuar, mas o clima ficou muito ruim, né? Os torcedores até vandalizaram o muro da Toca da Raposa, que depois foi ali pintado, né, de azul, tiraram lá o grafite do Gabigol lá dos muros, né? E outro fato também que aconteceu foi que o técnico, né, o Leonardo Jardim, que eu, como eu destaquei aqui, que fez um excelente trabalho, um ótimo treinador, né, montou um bom time lá no Cruzeiro, ele meio que pediu para sair, né, saiu de forma amigável, falando que não tem condições de se dedicar ali 100% para aquilo que o Cruzeiro necessita para a próxima temporada e acha melhor sair do Cruzeiro, né, parece que meio que a contragosto ali da diretoria, principalmente do Pedro Lourenço, mas ele não vai continuar ali o trabalho e fez uma rescisão ali amigável ali, né? Não teve que pagar a multa, simplesmente encerrou o contrato. Eu até vi uma jornalista questionando se isso é uma prática dele, que parece que ele fica ali 1 ano nos clubes e sai fora, né? Não continua os trabalhos, né? Meio que se desviou um pouco da resposta, mas enfim, as condições, eu imagino, para os treinadores não é fácil aqui no Brasil, né? Apesar dos caras ganharem salários altíssimos e tal, mas a pressão em cima ali dos clubes é muito grande, né? Você tem vários clubes grandes que todo mundo quer ganhar título e muitas vezes o título não acontece em momentos decisivos, como ele dependeu ali dos jogadores, né? O cara não entra em campo para bater e foi eliminado, né? O Cruzeiro poderia ali conseguir a classificação, né? Com certeza, né? Mas foi no detalhe, né? Principalmente ali por causa do Gabigol, se colocou muito ali na conta do Gabigol. Bom, essas foram aí as minhas impressões, aí, minha opinião sobre essa semifinal, Corinthians classificado, Cruzeiro eliminado e meio conturbado pós-eliminação. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.